Ei, psiu. Você está na TS Rádio, que chega com uma programação exclusiva voltada para quem gosta de esporte e cultura. Nossa emissora ainda tem muita música de qualidade. Então fique ligado na www.tsradio.com.br. Uma nova opção em rádio web. Temos o esporte e a cultura em nosso DNA. Temos o esporte e a cultura em nosso DNA. TS Rádio. TS Rádio. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas esse choro de vida se transformou em preocupação, porque o meu Lorenzo nasceu prematuro. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode, procure um banco de leite humano e faça a sua doação. Qualquer quantidade faz diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Anuncie na TS Rádio e divulgue sua empresa ou estabelecimento comercial. Fale conosco pelo e-mail contato@tsradio.com.br. Uma nova opção em rádio web. TS Rádio, a rádio do esporte. Muito boa noite, internauta, muito boa noite você que está acompanhando mais uma edição do TS Esportes aqui pela tsradio.com.br e também pelo aplicativo Radiosnet. Você também está acompanhando pela nossa live facebook.com/TS Rádio Digital. Você pode participar conosco, mandando a sua mensagem, mandando o lugar que você está teclando e também o que você quer perguntar aqui para os nossos, como se diz, nosso comentarista Edvar Villa e o nosso convidado especial na noite desta quinta-feira. Vamos dar uma boa noite primeiro para Edvar Villa. Edvar Villa, destaque desta quinta-feira para o nosso internauta. O que você traz aí de valia para o nosso torcedor que acompanhou a semana inteira? Tem Copa América, Copa Paulista, categorias de base. O que você destaca, Villa? Boa noite a todos, um abraço. O destaque é a Copa América, né? O Brasil está muito bem, mantendo aí um jejum no setor defensivo, não tomou nenhum gol, fez 8 gols, teve uma goleada contra o Peru, joga daqui a pouquinho contra a seleção do Paraguai, que é pelo menos uma pedra no sapato, foi nas últimas 2 competições do Brasil, mas hoje a história é outra. O Paraguai tem aí a referência do zagueiro do Palmeiras e mais ninguém. Então o Brasil tem plenas condições de vencer não só esse jogo, mas eu disse antecedendo inclusive ao início da competição, que muita gente ficou falando muito sobre a ausência de Neymar, e eu disse, olha, sem Neymar o Brasil vai ser campeão invicto. E está seguindo para isso, porque os jogadores querem mostrar para o torcedor brasileiro que a seleção não é Neymar, é um grupo de trabalho, um grupo que se dedica, é a competência do Tite. Isso aí vai levar o Brasil ao título da Copa América, com certeza. Tá certo, Edvar Villa. Daqui a pouco Edvar Villa fala mais um pouquinho
da Copa América, Copa Paulista, categorias de base. E o nosso convidado especial, Odair Nery. Muito boa noite, Odair Nery. Apresente o nosso convidado especial, Odair. Muito boa noite, Vinícius. Boa noite, nosso mestre de Varvira. E um dia, um jovem de 14 anos decidiu sair de Polônia e ir para Tanabi para tentar a sorte no futebol. Passou a defender o time de infantil, sub-15 do Tanabi Esporte Clube, onde permaneceu pouco tempo, pois surgiu o olho clínico do empresário Carlos Roberto Carvalho, que decidiu levá-lo para o Mirassol Futebol Clube. De imediato foi título do time infantil, sub-15. No ano seguinte, com 16 anos, passou a atuar pelo juvenil sub-17. Pelas características, facilidade em driblar os adversários, facilidade nas finalizações, era o destaque do Leãozinho. Não demorou muito em despertar interesse de outros clubes. Foi para o Palmeiras, depois para o Mojimirim e depois para Portugal. Antes de completar 19 anos, foi para o futebol da China, onde permaneceu por 6 anos e teve uma passagem pelo futebol do Japão também. Ele, ao lado de Marcelo Matos e Luiz Araújo, são as 3 maiores referências na produtividade de talentos para o futebol mundial, que iniciaram tudo no Mirassol Futebol Clube. Estou falando de Jailton Lourenço da Silva, nosso grande Paraíba, que está de férias e nos dá o prazer de abrilhantar o nosso programa de hoje. Paraíba, boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui na TS Rádio. Paraíba, tudo isso, Paraíba? Fala um pouquinho aí da sua trajetória aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite para vocês aí, boa noite para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um abração para todos e deu uma rodadinha aí, fiquei um pouco tempo fora do Brasil aí, mas graças a Deus estamos aqui, é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu creio que vai ser uma noite legal aqui com vocês. Beleza. Tá certo, grande Paraíba. A gente vai aproveitar que estamos dando essa abertura, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, Edivar Vila, a gente vai explorar um pouquinho da história do Paraíba aí, o Jailton Lourenço da Silva, que não é de João Pessoa. Da onde que é mesmo, Jailton? Eu sou de Esperança, Paraíba, e vim para Monte Aprazível, depois de... Comecei ali com 6 anos, 6, 7 anos em Monte Aprazível. Tá certo, guarda aqui no próximo bloco, Paraíba vai contar um pouquinho da sua história. Fique conosco porque aqui na TS Rádio, quem se conecta, curte demais. Você está na TS Rádio, que chega com uma programação exclusiva voltada para quem gosta de esporte e cultura. Nossa emissora ainda tem muita música de qualidade. Então fique ligado na www.tsradio.com.br. Uma nova opção em rádio web. Temos o esporte e a cultura em nosso DNA. Temos o esporte e a cultura em nosso DNA. TS Rádio. TS Rádio. Você está na TS Rádio, que chega com uma programação exclusiva voltada para quem gosta de esporte e cultura. Nossa emissora ainda tem muita música de qualidade. Então fique ligado na www.tsradio.com.br. Uma nova opção em rádio web. Temos o esporte e a cultura em nosso DNA. Temos o esporte e a cultura em nosso DNA. TS Rádio. TS Rádio. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas esse choro de vida se transformou em preocupação, porque o meu Lorenzo nasceu prematuro. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode, procure um banco de leite humano e faça a sua doação. Qualquer quantidade faz diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Anuncie na TS Rádio e divulgue sua empresa ou estabelecimento comercial. Fale conosco pelo e-mail contato@tsradio.com.br. Uma nova opção em rádio web. TS Rádio, a rádio do esporte. Muito bem, voltamos para o segundo bloco do TS Sports, aqui pela tsradio.com.br. E nós estamos recebendo hoje o jogador Jailton Paraíba. Melhor chamar de Paraíba ou Jailton Paraíba? Como que você quer ser chamado? Olha, Jailton Paraíba e Paraíba é a mesma coisa, acho que é normal.
Aqui em Mirassol a identificação maior é Paraíba. Paraíba, então vamos falar de Paraíba. Paraibinha. Então. Paraibinha. O menino de esperança, que a esperança já se tornou realidade, né? Graças a Deus se tornou realidade, viu, Vila? Tá certo. Então. Você, nesse estágio na China, como é que foi a chegada, vendo todo mundo conversar, você não entendia nada, se adaptou, como é que foi? Olha, o começo foi um pouco difícil, sim, para adaptação, não falava inglês, não falava nada, não falava chinês, nem direito português. Então, depois de um tempo, consegui me adaptar, consegui falar inglês, aprendi um pouco chinês também, aí depois foi embora, depois eu fiquei em casa. Você tá no inglês mesmo ou no embromation? Não, inglês mesmo. Ó, garoto. Isso aí. Foi alguma escola para chinês, né? De aprender? Olha, eu não fui porque eu tinha meu tradutor, né, que traduzia pra gente, eu fui aprendendo no dia a dia, conversando com os colegas, conversando com os chineses, a gente vai aprendendo. Qual que é a língua mais difícil, Paraíba? Chinês, das línguas que você... Dos países que você atuou, qual que é a língua mais difícil para aprender? O chinês mesmo? Mandarim. Toda língua é difícil. A língua turca também é difícil, mas a partir do momento que você começa a aprender, aí fica fácil, mas... Sei lá, talvez o chinês, eu acho que o chinês é mais difícil. Para escrever, então, é quase impossível. Você já passou por alguma dificuldade, assim, num país fora de casa, num país diferente? Alguma dificuldade que você... Poxa, até com uma história curiosa que você pode contar pra gente? Sei lá, a dificuldade que eu tive foi o frio, né? Eu fui pra China e lá é muito frio, então... Aí hoje eu tô acostumado com o frio e sofro com o calor quando eu chego aqui, então... Mas assim, não é uma história assim... Na alimentação, dava muito problema? Uma alimentação um pouco difícil, né? Que quando eu cheguei lá só comia arroz e ovo, porque não tinha nada e depois a gente foi se adaptando, depois foi conversando com o treinador, conversando com o diretor para poder mudar a nossa alimentação, tentar ver se conseguia um feijão, conseguir uma carne mais forte, entendeu? Então, mas no começo foi um pouco difícil a comida, sim. Tá certo. Paraíba, você sempre foi um garoto que, principalmente nas condições nas categorias de base do Mirassol, fazia a alegria da garela, com aqueles dribles rápidos e jogada de ataque com muita agilidade, fazia gol. Na China foi assim também? Olha, na China, quando eu cheguei lá, a adaptação foi um pouco mais difícil pelo futebol. Por quê? Porque aqui eu me sentia mais solto, eu poderia fazer o que eu quisesse dentro do campo. Lá não, lá você tem que cumprir função de meia esquerda, meia direita, centroavante, tudo você tem uma função lá. Não era tão solto como aqui no Brasil, como aqui no Mirassol, que eu, vibrava muito, fazia muitos gols. Então, fora do Brasil, você cumpre mais função. Então, é um pouco mais difícil. Paraíba, para quem não se recorda, o nosso internauta, ele atuou naquele time de 2007, onde o Mirassol conseguiu acesso, né, Paraíba? Primeiro acesso para a Série A1. E no primeiro ano do Paulistão, em 2008, é isso, com o Luiz Carlos Martins, né? Foi em 2008, eu estava com o Luiz Carlos Martins e depois também disputei a Copa Paulista também. Agora, eu recordo na categoria infantil, um jogo com o Corinthians, você vai se lembrar disso aí. O Dodô, que hoje está jogando no Cruzeiro, estava de lateral esquerdo. Com 20 minutos ele saiu. Saiu chorando tantos dribles que você deu nele. Olha, quando eu joguei na base aqui, não é à toa que fui artilheiro sub-20 aqui em 2008, né? Então, rapaz, eu dava um pouco de trabalho, viu? Você não tinha dó? Não tinha dó não, viu, meu? Rapaz, teve uma vez que o Carlos conta até hoje, né? Que lá no CT, lá, o cara jogou eu pra baixo do morrinho lá que lá tem, né? No CT, e voltei de novo e cheguei na frente do cara. Então, cara, quando eu era sub-20, sub-17 ali, eu dava muito trabalho mesmo. Agora, a questão do profissionalismo, o que você traduz assim, de diferença do profissionalismo do Brasil e na China? Eu acho que a diferença aqui é um pouco mais profissional, lá na época era um pouco amador, né? Hoje tem crescido muito o futebol chinês, né? O profissionalismo também, a questão de alimentação, a questão de moradia. Então o chinês ele tem aprendido muito com a gente que está indo para lá. Então eu acho que hoje tem crescido muito. E no começo tinha muita mudança do futebol do Brasil com o futebol chinês. Hoje não, hoje deu uma meio que quase igualado. Não vou falar que igualou, mas melhorou muito.
Questão monetária, a diferença é muito grande. A questão é muito grande, a diferença de salário é muito grande, a questão que paga certinho também, não atrasa, que nem os clubes brasileiros que atrasam, dá algum problema, e lá também os torcedores também te acolhem muito bem, te respeitam muito bem, a sua família, então, muito diferente do Brasil. É verdade que quando você chegou lá, foi receber o pagamento, tinha mais do que tinha combinado, aí foi perguntar se erraram na conta, eles falaram, não, é bônus. Olha, que beleza, hein? Questão de dinheiro aí. Isso não acontece comigo, né? Não, é verdade. É que, tipo, a gente faz um bom trabalho, né? Então a gente é bem recompensado. E fora do Brasil tem muito essa. Tem país que trata o jogador muito bem mesmo. E um caso desse é o chinês. A China trata super bem. Apesar da sua pouca idade, você praticamente fez uma dependência financeira nesse giro pela China, não? Olha, mesmo sendo novo, graças a Deus, Deus me abençoou muito, tem me abençoado muito até hoje. E eu tenho tido sabedoria para poder administrar muito bem, graças a Deus. Inclusive construir família, já tem mulher, filho. Já tem minha esposa, minha filha. A gente mora muito bem, tem uma vida muito boa. Graças a Deus primeiramente e graças ao meu trabalho. Hoje você mora onde, Paraíba? Olha, eu tava morando na Turquia, né? Mas quando eu venho pro Brasil eu fico aqui aqui em Mirassol, né? Mas a gente não pensa em morar definitivamente no Brasil, não. A gente pensa em morar em outro lugar. Qual o melhor país aí que você atuou que você gostaria de fixar residência? Olha, eu passei em vários países, né? Passeando, jogando, mas o melhor que eu me identifiquei foi os Estados Unidos. Tá bom. Tem algum estado que você gosta lá nos Estados Unidos que você... Eu gosto muito de West Palm Beach e Orlando. Eu acho que é um lugar gostoso, um lugar que é tropical, tem bastante brasileiro e é um lugar que a gente se sente bem, se sente em casa. A esposa também gostoso? Minha esposa nem se fala. Porque na verdade quem manda, né, Paraíba? Você sabe que é assim que funciona, né? Ela que manda, né? Essa questão aí é um pouco mais difícil. Qual o nome da esposa? A minha esposa chama Nayara. E o garoto, como é que chama? A minha filha chama Alicia. A filha. Filha. Não, a Bíblia diz que o cabeça da casa é o marido, então a esposa tem que respeitar, porque a nossa decisão é a final. Porque a gente que faz as coisas, a gente que tem a nossa decisão e a gente sabe o problema que pode acontecer depois. Pelo pedigree do Paraíba, podemos esperar na garotinha aí uma Marta? Olha, eu não sei, vamos ver, tá na mão de Deus. Se for a vontade de Deus, vai dar certo, vai ser uma jogadora, quem não sabe, que seja uma segunda Marta, não sei, pode ser. Tá certo. A gente tá hoje entrevistando o Paraíba, ele que é meio atacante, já jogou, foi revelado nas categorias de base do Mirassol, hoje atuou no futebol da Turquia e está com propostas por aí, né, Paraíba? Que pra onde você vai acertar? Já tem o clube aí, vai dar um furo de reportagem pra TS Rádio ou não? Olha... Eu sempre falo quando eu passo, eu vou pra Ásia, não vou voltar pra Turquia, não vou pro Oriente Médio, não venho pra América do Sul, eu vou pra Ásia. Então, o time, o país... O Edmar Vila falou que é pra China que você vai, é verdade ou não? Não, eu joguei muito tempo na China, deixa a China quietinha lá. Uma jovem como você é, uma carreira de absoluto sucesso. Paraíba, sempre tem alguém que você... vê assim com uma visão que foi quem te abriu todo esse túnel para você chegar onde está. Quem é a pessoa que você destaca? Olha, eu acho que eu cito o Chu de Monte Aprazível. Eu acho que ele foi meu primeiro treinador, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que acreditou em mim, uma pessoa que quando não tinha nada, eu não tinha carro para poder se locomover, às vezes fazer um teste em outra cidade, ele colocava eu no carro dele e levava. Eu acho que ele é uma das pessoas que eu admiro até hoje. Me sinto muito bem com ele perto, gosto muito dele. Eu acho que é uma das pessoas que acreditou em mim. Enquanto muitos não acreditavam, ele acreditou em mim. Não é à toa que chegou uma época que eu também iria desistir do futebol, trabalhava na horta. E ele foi lá e conversou comigo, me tirou da horta, tipo, é uma pessoa que eu admiro muito porque ele acreditou em mim, no meu potencial. E ele trabalha com futebol ainda, Paraíba? Trabalha até hoje, continua trabalhando em Monte Aprazível, continua trabalhando com a meninada lá. Eu acho que é um cara que tem o meu respeito. Muito bom. Dá umas mensagens aqui, Edmar Vila, aproveitar.
Gustavo Villa tá mandando um abraço pro Paraíba. Ele tá ausente hoje do programa, até o pessoal tá até estranhando aqui que o Gustavo não está conosco, mas que ele foi cuidar da saúde do filhinho, do Luiz, né? Do Luiz, Ele isso. tá doentinho, então ele foi cuidar da saúde do filhão. Papai Gustavão tá lá. Grande abraço pro Mas tá Gustavo tudo bem Villa, com mas ele. no próximo programa ele estará novamente conosco. Gustavo Villa que narrou muito ontem, né, meu amigo? Show de bola. Odair Nery? Vixe. Audiência massacrante da TS Rádio ontem no jogo Mirassol e Ferroviária. Quem está conosco também aqui, o Wendel Soler. Boa noite, boa Jailton, você merece tudo que está vivendo, parabéns meu amigo e parabéns à rádio, a TS Rádio, que está trazendo Paraíba para a entrevista. Também acompanhando aqui o Paulo Sérgio Oliveira, boa noite turma da TS Rádio. Cleiton Henrique, Samara Damião, Lucinéia Damião também acompanhando, Rogério Alessandro Martins Pereira, boa noite a todos amigos. E também aqui, acompanhando conosco, Rodrigo Pires. Paraíba joga muito, Deus abençoe. Conhece o Rodrigo Pires, não? Conheço. Monte Aprazível. Ah, é galera de Monte Aprazível em peso, Edvar Villa, acompanhando a entrevista do Grande Paraíba. Vamos aproveitar para um rápido intervalo agora, que já é 8h23 da noite. Vamos pro intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do TS Esportes. Porque aqui na TS Rádio, quem se conecta curte demais. A Todo Esportes, Comunicação e Eventos lança novos produtos para atender os clientes com mais qualidade e eficácia. Conheça a ATS Corporativa, serviços de assessoria de imprensa, publicidade, produção de vídeo e editora voltada para médias e pequenas empresas. Também contamos com a ATS Rádio, canal de comunicação para os amantes do esporte e cultura. Marcamos presença ao vivo nos principais eventos esportivos e culturais. Somos a Todo Esportes, Comunicação e Eventos. Visite nosso site todoesportes.com.br. Todo Esportes, esporte, cultura e lazer como ferramenta de comunicação. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. A Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Problemas com a prestadora de internet, celular, TV por assinatura ou telefone? Procure a empresa e tente resolver a situação diretamente com ela. Se não der certo, registre uma reclamação na Anatel. É só acessar o site anatel.gov.br/consumidor ou baixar o aplicativo Anatel Consumidor no seu celular. Se preferir, você também pode ligar para o número 1331. Lembre que você vai precisar ter em mãos o número de protocolo do atendimento com a sua prestadora. Depois desse registro, é a prestadora que deve te dar uma resposta em até 5 dias úteis. Todas as quintas-feiras, aqui na TS Rádio, você ouve TS Esportes, o esporte em destaque, na sua web rádio preferida. tsradio.com.br. Esporte e cultura, 24 horas, na sua rádio mais ouvida. Muito bem, você está conosco no TS Esportes, pela tsradio.com.br. Hoje, trazendo um convidado para lá de especial, estamos com o Paraíba, atacante. Saudades do Paraíba, época de Mirassol e Paraíba. Muitos gols pelo Leão, hein? Você lembra quantos gols você marcou ou não? Ah, eu não lembro quantos gols, mas... Mas deu trabalho pra zaga adversária aí, né? Eu dei trabalho, olha... Tá fácil jogar futebol no Brasil hoje ou tá mais difícil da tua época, hein? Ah, sei lá, eu acho que tá mais fácil, mas... É que eu joguei tanto tempo fora que é complicado dizer alguma coisa do Brasil, sabe? Futebol da Turquia é um futebol onde você estava agora, você que estava comentando em off aqui, que é um futebol mais de força, é isso? É, força e velocidade. Agora, Paraíba, é lógico que para você alcançar o sucesso da carreira, sempre tem uma referência, um treinador que praticamente foi o seu grande professor. Quem que você destacaria? Eu destacaria... Roberto
Não é o Roberto Fernandes, eu esqueci o nome dele, mas ele trabalhou comigo na China. Eu acho que é um cara que trabalhou o Santos, eu esqueci o nome dele agora. Você trabalhou com o Roberval Davino ou não? Trabalhei. E aí, como que é o professor Roberval Davino? Ah, normal. Seria o Wagner que estava na China? Não, eu esqueci o nome dele. Ele treinou o time principal do Santos, até que ele lançou o Robinho, agora eu esqueci o nome dele. Alguma coisa Fernandes. Roberto Fernandes? Não. É o Márcio Fernandes. Márcio Fernandes, ele mesmo. Eu acho que é um cara legal, um cara muito bom pra você aprender com ele, ensina muito bem. E trabalhei com ele na China. E o Luiz Carlos Martins, supersticioso? É supersticioso mesmo ou tem nada a ver? Cara, um cara fenomenal, gente boa, doidinho de pedra. E supersticioso demais. O que ele já fez lá? Você tava no Mirassol, o que tinha de curiosidade que ele aprontou lá, o Luiz Carlos Martins? Apronta um pouco de cada coisa, viu, mano? Dorme, acorda com outra coisa na cabeça e vai lá e faz. Então, é loucura total, viu, mano? Tá certo. Ó, pro nosso internauta, hoje nós estamos trazendo o meio atacante Paraíba, o Paraíba que estava na última temporada jogando no futebol da Turquia. Paraíba, depois que você saiu do Mirassol em 2008, você foi pra onde mesmo? Pro Palmeiras, é isso? E aí, conta um pouquinho da passagem do Verdão lá. Olha, uma passagem legal, passagem bacana, disputei o campeonato lá pra eles, pelo Palmeiras B, ia fazer a renovação, só que eu não quis, porque eu tinha a proposta do Portugal e eu preferi ir pra Portugal. Jogou onde em Portugal? Qual time? Eu joguei no Estrela da Amadora, perto de Lisboa. Experiência boa lá em Portugal, não? Experiência legal, experiência boa. Fiquei meio ano lá e depois voltei pra cá. E aí, voltando pro Brasil, você foi atuar onde? Fui pro União São João de Araras, depois Mojimirim, do senhor Rivaldo. Eu falo, cara, olha só que interessante, Edivar Vila. União São João e o Mojimirim hoje praticamente acabaram, né? Foram pra Bezinha, quarta divisão, e Mogi, por exemplo, esse ano nem disputou a Bezinha. Como que você vê você jogar em grandes clubes? Naquela época o União São João fazia boas campanhas, né? Sempre chegava aí nas quartas do Paulistão, o Mojimirim sempre também com boas campanhas, hoje praticamente sem mais nada, né, Edivar Vila? O futebol tem um esteio, né? O esteio do União São João era a família Olmedo. Parou, veio o Mário Pavano, suportou, acabou desaparecendo. Mojimirim, morreu o Wilson de Barros, acabou o time do Mojimirim. Rio Preto, morreu o Birigui, acabou a América. Quer dizer, aquele alicerce, aquele esteio que escora tudo, se ele não teve. Jaú a mesma coisa. O Fico morreu, e Jaú sumiu. Então são fatos interessantes, né? Que você vê aí, de vez em quando você fala, tem gente que fala assim, olha, se fulano deixar o futebol, acaba. É o caso aqui em Mirassol. É uma temeridade. Se o Júnior Antunes falar assim, parei, e aí? Será que o Mirassol continua com esse mesmo sucesso? Então, são detalhes interessantes que o torcedor não percebe, de vez em quando critica uma diretoria, quando há um esforço incomum, sobrenatural até, de quem está dirigindo, que é o caso do Mirassol Futebol Clube, o caso do Birigui, que tinha uma credibilidade incrível. O Birigui chegava no dia de pagamento, ele sentava na mesa, pegava o telefone, ligava 3, 4 firmas, arrumava o caixa para fazer pagamento para os jogadores. Hoje o América não tem credibilidade de uma caixa de fósforo. Mojimirim é a mesma coisa. O Wilson parou, o time sumiu. Araras foi a mesma coisa. A família Olmedo desistiu, o Mário Pavano não conseguiu conduzir como eles estavam conduzindo o União São João. Infelizmente o futebol tem esse detalhe, né? Precisa de alguém que abrace a causa e tenha um amor firme no futebol, tanto quanto a sua família. E é o que acontece, felizmente, para o torcedor do Mirassol com a presença do Dr. Edson e do Juninho. Tá certo, Edivar Vila, sempre aí, seus comentários perfeitos. E quando você está lá, vamos lá, estava na Turquia, você acompanha o futebol brasileiro, Paraíba? Você vê como que é, assiste campeonato, assiste Paulistão, como que faz para acompanhar o Brasil? Pra falar a verdade, eu não acompanho muito não, cara. É muito pouco, assim. Eu acompanho muito futebol inglês, sabe? Eu acho que é mais meu estilo, assim. Futebol brasileiro, eu acho que tem um pouco mais pra evoluir aí. Você tem medo de desaprender, né? O futebol brasileiro hoje tá uma Drácula danada. O futebol brasileiro tá muito difícil. Você pode ver que o Brasil na Copa do Mundo não foi bem, entendeu? Então, o pessoal tem que aprender muito. A questão tática, a questão, que nem o Vila tava falando aqui, a questão de grupo, entendeu?
porque eu acho que o Brasil tem um timaço, não depende do Neymar, não depende de um jogador, mas sim de um grupo. Na toa que a Alemanha foi campeão e meteu 7 aqui, poderia ter metido mais porque os caras tinham um grupo, não é um jogador. Eu acho que o time se forma com 11 mais o banco de reserva e mais quem fica fora. Então eu acho que tem que ter o Brasil, o brasileiro, os diretores, presidentes têm que pensar mais em um tudo, não um jogador. Eu acho que tem que ser mais isso daí. Tá certo. Nessa presença na China, ou Paraíba, muitos brasileiros estavam por lá. Vocês tinham união, assim, contato entre os brasileiros? Então, é uma pergunta muito legal de se fazer, porque é onde que eu estou falando aqui. O brasileiro é um pouco complicado, se pensa em si só, não pensa em união. Então, fora do Brasil, na China, eu tive dificuldade. Meus 3 primeiros anos eu tive com brasileiros e foi difícil. No meu 4º ano na China, eu só joguei com um cara europeu de outro país e deu certo, fomos campeão. Então, o brasileiro tem uma cabeça diferente, entendeu? Então, eu acho que o brasileiro tem que se unir mais, eu acho que o brasileiro tem que mudar a mentalidade. Eu acho que não vem lá de cima que tem que mudar, mas sim os próprias pessoas do dia a dia. E isso acontece no futebol. Você disputou pouco tempo profissional aqui no Brasil, mas quando na sua época aí que você disputou, já fazem 7, 8 anos, futebol tinha um nível de uma média de 3, 2,90, 3,5 de gols por jogo. Hoje está na base de 1,50, 1,60. Essa carência de gols é porque os treinadores jogam para não perder, para garantir um emprego? Seria isso? Pode ser também uma questão que mudou a opção tática, mudou o futebol, né? Hoje o futebol é muito mais defensivo. Hoje o futebol, você com 2 a menos, às vezes você nem perde o jogo, às vezes você ganha o jogo. Então hoje mudou muito o futebol e tem jogado muito defensivamente. Tá bom, você está acompanhando aqui a entrevista no TS Esportes do meio atacante Paraíba, ele que estava no futebol da Turquia, tá acertando, segundo ele aí, negociações com o futebol asiático. Aí falou que na China ele não vai agora. China não, né, Paraíba? Mas tá em negociações, quem sabe Paraíba até o final desse mês. Até o fim do programa, já acerta, já recebe uma ligação e dá um furo pra gente, né, Edmar Vila? O Glauber tá viajando aí pra resolver esse problema? O Glauber tá indo. Vamos ver. Mas o Glauber tá indo pra França, tá indo lá resolver algumas coisas, depois vai pra Turquia. Mas eu não vou nem pra Europa e nem Oriente Médio. Vou pra Ásia, vamos ver. Tem chance de voltar pro Mirassol no futuro, ou Paraíba? Eu agradeço aí pelo Mirassol, pelas portas abertas lá atrás, né? Agradeço muito, mas eu não tenho pretensão de voltar, não. Tá certo. Quem está acompanhando? É evidente que um atleta bem sucedido, e você que tem cabeça boa, está sabendo administrar muito bem o que você tem conseguido, isso faz parte de um plano familiar. A família também está desfrutando de alguma coisa do Paraíba, com certeza. Sem dúvida, né? A minha esposa vai junto comigo, passa as mesmas lutas, batalha comigo. Eu acho que ela tem que desfrutar mesmo, ela tem que ter o que ela sente vontade, né? Claro, com sabedoria, nem sempre tudo que a gente dá é bom. Então eu acho que ela tem que estar junto comigo sempre e as coisas boas também tem que ter também. Mas você disse que não vai jogar no Brasil. Mas alguma coisa me contou, uma história que você está comprando fazenda por aí, é para a família. Que do gado, hein? Aqui a gente compra um pouco de tudo, né? Um bezerrinho me contou, né? Que o Brasil é bom, dá renda boa aqui, então a gente tem que comprar, tem que fazer girar o dinheiro aqui no Brasil. E você tem uma família para administrar isso, lógico. Claro, tenho a minha família. Meu sogro me ajuda, minha mãe, meu pai me ajuda, meu cunhado me ajuda, então as pessoas que realmente querem o meu bem, realmente que têm o meu respeito e têm a minha confiança, me ajuda sim. Tá certo, estamos aqui no TS Esportes recebendo o meio atacante Paraíba. Quem está participando conosco também é o Bozo Mirassol, Bozo Maciel, boa noite. O Leandro Alves dos Santos, abraço a todos. Daniel Magalhães, parabéns pelo programa da TS Rádio. Um abraço para Danilo Augusto, do Sub-17 do Mirassol, do seu pai, Cuiabá, de Cuiabá, Mato Grosso. Quem também está acompanhando aqui é o Thiago Codina. Boa noite, manda um alô para aí, somos de São Carlos, acompanhando, parabéns pelo programa, a família do Lucas Furlan, zagueiro do Sub-15
do Mirassol. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar de Copa América, né, Edmar Vila? Tem Copa América, o Brasil joga hoje à noite e também Copa Paulista. A gente volta daqui a pouquinho, porque aqui na TS Rádio, quem se conecta curte demais. TS Rádio! Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A Leomania ganha um espaço personalizado na nova loja Todo Esportes, localizada na Rua Antônio Prado, 2380, no centro, a 100 metros do Educandário de Mirassol. Produtos diferenciados e toda a linha de uniformes e acessórios do Mirassol Futebol Clube. Peça pelo WhatsApp 17 99706 0384. Entregamos em qualquer lugar do Brasil. Todo Esportes, o novo ponto de encontro do torcedor. Anuncie na TS Rádio e divulgue sua empresa ou estabelecimento comercial. Fale conosco pelo e-mail contato@tsradio.com.br. Uma nova opção em rádio web. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Ah não, minha internet caiu de novo! Você não aguenta mais a sua internet caindo e te deixando na mão? Então venha conhecer a AmigaNet. A AmigaNet é internet 100% fibra ótica. Planos a partir de 50 mega, do poste até a residência. A internet mais rápida da cidade é com a AmigaNet. Ligue agora 3242-2064 ou no nosso WhatsApp 17 99140 0785. AmigaNet. tsradio.com.br, uma emissora do grupo Todo Esportes de Comunicação. Estúdio Praça Doutor Anísio José Moreira, 2277, Sala 7A, em Mirassol. Escritório Rua Antônio Prado, 2380, no centro. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 17 99109 6039. Curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos. Muito bem, voltamos para o quarto bloco aqui do TS Esportes. Você está conosco nesse programa que já está pegando toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite. Você acompanha o TS Esportes com convidados para lá especiais. Hoje nós estamos recebendo o meio atacante Paraíba. Para quem não se lembra, ele jogou no Mirassol em 2007, subiu com o Leão para a primeira divisão. Em 2008 também participou da campanha do Leão na permanência do Paulistão, jogou Copa Paulista e depois começou aí a desbravar o mundo. É isso, Paraíba, desbravou o mundo. Foi pra tudo que é lugar, né? Rapaz, deu uma viajada boa, viu, pelo mundo aí. Tá certo. E você pode participar. E aproveitando o Edmar Vila, hoje tem Copa América, Brasil e Paraguai. Edmar Vila, tem um palpite aí? Olha, é um jogo difícil, mas não é, pelo ritual, pela movimentação das equipes até aqui, a seleção do Paraguai, a seleção do Brasil, o Brasil só fez um grande jogo, foi na última partida contra o Peru. Na realidade, os outros jogos venceu, empatou o outro, 0-0, não tomou nenhum gol, já fez 8 gols na competição. E o Paraguai se arrastou com 2 empates, em função da negligência do Japão e do Equador, ele conseguiu a classificação. Mas eu acho que é uma presa fácil para o Brasil. Veja assim, não quero decepcionar não, mas acho que a coisa vai ser de 3-0 por aí para a seleção brasileira, com certeza. E o Paraíba, arrisca o palpite aí, o Brasil ganha com facilidade do Paraguai, Paraíba?
Futebol hoje em dia é difícil falar, né? Porque tudo pode acontecer, mas eu acho que o Brasil passa também. Eu acho também uns 3-0 também, eu acho que 3-1. Tá certo. Além de Brasil e Paraguai, temos jogos que vão acontecer amanhã também, né, meu amigo Odair Neri? Tem sim, amanhã às 4 da tarde no Maracanã tem Venezuela e Argentina. Às 8 da noite, Colômbia e Chile. Logo depois, então, às 4 da tarde, no outro dia, né, na Fonte Nova, tem em Salvador, na Bahia, Uruguai e Peru. A dificuldade que tem, porque em outros tempos, você falava Venezuela e Argentina, sabia que ia ser goleada. A Argentina ia golear com certeza. Hoje já não é isso, não. É um jogo que pode-se dizer de equilíbrio, mas a Argentina leva um favoritismo. Quanto ao Chile e Colômbia, o Chile tem dado muita sorte contra a Colômbia. A Colômbia hoje é a única seleção que tem 100% de aproveitamento na competição, mas o Chile é uma ameaça. O Chile é uma seleção que tem aí jogadores de alta experiência, o Vital, jogadores de grande qualidade, que pode surpreender a Colômbia. E a seleção do Uruguai talvez pegou aí uma facilidade maior, que eu não vejo muita expectativa da seleção peruana fazer frente para o Uruguai, não. Tá certo. Arrisca o palpite quem vai ganhar o título da Copa América ou tá muito cedo ainda, Edivar Vila? Brasil ganha. Brasil ganha, porque não perde nenhum jogo nessa Copa América. Eu já disse isso antes de começar o campeonato. Que temia-se pela ausência de Neymar, mas seleção é seleção e os próprios jogadores se conscientizaram. Porque a mídia usava aí, no tempo de mídia, 60% para o Neymar e 40% para os outros. Como se fosse ele o ponto de referência ali, a bola propulsora da seleção brasileira. Não é isso, não. Seleção é futebol coletivo, futebol de qualidade, de capacidade, de união de propósitos. Então, o Daniel Alves é um capitão que deu mais do que certo, já deu grandes exemplos na seleção brasileira, e o Tite se entusiasmou bastante depois dessa goleada contra o Peru. Então o Brasil, eu acredito que vai de vento em popa, mesmo pegando lá na frente um Uruguai, uma Colômbia, uma Argentina, o Brasil passa com certeza. E você, Paraíba, arrisca que quem que ganha esse título aí? O Brasil, que tá jogando em casa? Eu acho que o Brasil, acho que a Argentina tá caindo nas pernas, meu Deus do céu, a Argentina faz anos que não vai bem, então acho que o Brasil vai ganhar, sim. O Brasil cresceu na hora certa, né? Porque temia-se pelas duas primeiras apresentações, mas essa partida contra a seleção do Peru deixou o brasileiro já bastante entusiasmado em relação aos objetivos. Tá certo. O pessoal perguntando aqui na nossa live, o Thiago Codina perguntando se a TS Rádio vai transmitir o jogo José Bonifácio e Mirassol pelo Paulista Sub-15 e também pelo Paulista Sub-17. Thiago, esse final de semana já vou falar programação da TS Rádio. Nós vamos fazer no domingo vários jogos, tá? Domingo temos pela manhã Gustavo Vila e Edivar Vila a caminho de Batatais para transmissão ao vivo de Batatais e Mirassol pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Paulista. E à tarde, eu e o Odair Neri, juntamente com o Vinícius Freitas, estaremos na cidade de Catanduva para transmitir os jogos do Sub-11 do Mirassol contra a equipe do Catanduva, a equipe do Padre de Catanduva. O time do Padre, como diria Sérgio Lorencin. Pelo Facebook da TS Rádio, então a partir das 2 da tarde tem o Sub-11 Catanduva e Mirassol, e a partir das 3:30 da tarde, no domingo, você acompanha o Sub-13 Catanduva e Mirassol, jogos exclusivos da TS Rádio neste domingaço. Tem notícia, tem informação aí, meu amigo Odair Neri? O que você pode falar hoje? Graças a Deus, hoje nós estamos aqui na internet. Graças a Deus é o Rodrigo. Um abraço muito especial, pessoal Rodrigo. da Amiganet, internet banda larga, que chega com fibra ótica até na sua casa, tá bom? Não tem miguela não. Se você tem internet Neymar na sua casa, que só vive caindo, então peça Amiganet. Você vai ligar no 3242-2064, tá legal? Tá certo. A gente que vai transmitir a Copa Paulista de Varvila, nós estivemos ontem no estádio da Maria de Campos Maia acompanhando a estreia do Mirassol diante da Ferroviária, e o Mirassol no finalzinho levou um castigo, tomou o gol do Rafael Oller, né? No finalzinho, aos 90 minutos, aos 45 do segundo tempo. E eu queria que você lembrasse um pouquinho que você pode falar dessa partida. Não foi de todo mal a estreia do Mirassol. Você até falou que ouviu um comentário do Vinícius Munhoz hoje na rádio de Araraquara. O que ele falou, Vila?
Agora é o seguinte, antes eu vou completar aqui da Copa América, que é a frustração do brasileiro. É inacreditável o ingresso básico custando R$ 236. Quer dizer, o trabalhador, o operário, a classe média não tem condição de assistir futebol, não, é só para rico. Então, infelizmente, nesse ponto, a Conmebol pecou, porque devia ter conhecimento da crise do Brasil e fazer um preço básico até R$ 50, que seria saudável, mas R$ 236, o básico do ingresso na Copa América, chama-se sangrar o torcedor. Mas em relação ao jogo de ontem, é interessante, né, que futebol você tem que ter a compreensão da realidade. Um time venceu, o outro perdeu. Agora, há méritos de quem venceu? Sim. Por quê? Porque o mérito também de quem perdeu. O Mirassol fez uma grande partida. Eu fiquei entusiasmado com a maneira, o trabalho, o toque fácil de bola, passagem de bola, de conexão de pé para pé da equipe do Mirassol. Teve muito mais posse de bola no primeiro tempo. Poderia ter definido o placar na primeira etapa. Fez um gol lá, uma negligência do goleiro da Ferroviária, mas empatou o jogo, apesar que tomar um gol a 1 minuto e 27 segundos é uma ducha de água fria. É verdade. Claro. Mas depois, no segundo tempo, o Mirassol sentiu problemas também que pouca gente analisa. O Vinícius, que era a referência, o ponto de apoio do lado direito ali para a bola chegar ao ataque, lesionou, teve que sair. E a improvisação feita pelo técnico Ricardo Catalá, que ele não tinha outras opções, diminuiu um pouco a intensidade, tanto é que o time não deu um chute a gol, um chute certeiro a gol no segundo tempo. O goleiro da Ferroviária não pegou nenhuma bola no segundo tempo. E para completar, faltando 8 minutos, ele perdeu o zagueiro Arthur também com lesão e mudou, teve que fazer improvisação na zaga, o que facilitou para a Ferroviária chegar à vitória. Acredito que o Mirassol foi infeliz nesses aspectos, mas fez uma grande partida e serviu para valorizar sobremaneira a vitória da Ferroviária, que ganhou, não ganhou de qualquer um, não. Ganhou do Mirassol jogando muito bem. E para Batatais, Edivar Villa, o que você espera desse jogo? Batatais venceu, né? Venceu fora de casa, o Linense, parece? Não, perdeu. Perdeu fora de casa, é isso. O que você espera do próximo adversário do Mirassol jogando na cidade de Batatais? Tem muita dificuldade o Batatais, tanto é que ele tinha lá o banco incompleto. Tinha 5 elementos no banco lá em Lins, perdeu o zagueiro Lucas, que foi expulso em Lins no jogo contra o Mirassol. Então, aparentemente, abre-se uma claridade para o Mirassol voltar com uma vitória. Mas não pode menosprezar o adversário, que é uma equipe que tem competência, qualidade, tradição. Desde os anos 50 o Batatais existe aí no profissionalismo, e então o Mirassol vai com o objetivo de conseguir uma vitória. Eu acredito que se fizer o jogo que fez ontem contra a Ferroviária, o Mirassol vence em Batatais. Tá certo, Edivar Villa e Gustavo Villa estarão levando as emoções de Batatais e Mirassol para o nosso torcedor aqui de Mirassol, toda a região, todo mundo que está acompanhando a tsradio.com.br. A Karen Oliveira, que está aqui conosco, diz que isso que é pré-jogo, ouvindo a TS Rádio, Edivar Villa. Ela gosta da TS Rádio, gosta de ouvir os comentários de Edivar Villa. Paulo Sérgio de Oliveira. Villa, você não acha que está faltando mais jogadores para compor o elenco do Mirassol, Villa? Está começando e a diretoria tem como propósito aproveitar os garotos da base, né? Que não adianta você revelar e não aproveitar, não dá chance no time principal. Tanto é que o Mirassol tem jogador emprestado, Guilherme Castilho, que está no Atlético de Belo Horizonte, o Rafael Santos, que está no Cruzeiro. São jogadores que já tiveram aqui uma passagem boa e já vão sendo colocados ali na mídia para que haja um faturamento, porque a produção de atletas define-se na receita do clube. De dinheiro de bilheteria, aliás, é piada, né? Apenas 258 torcedores ontem no estádio é uma brincadeira de mau gosto. O torcedor do Mirassol tem que saber de uma coisa, não é só o Paulistão. Esse campeonato são os primeiros passos para uma competição na CBF. Então a torcida tem que prestigiar também, ajudando a diretoria a alcançar esse objetivo. Ingressos populares, R$10 inteiro, assim como o Villa que comentou que na Copa América o ingresso acima de R$200. Claro que futebol mais elitizado, mas na Copa Paulista, o torcedor, R$10 e R$5, o cara que não tiver R$5 para ir no campo, amigo, né? E um jogo gostoso, uma noite gostosa, né, Villa? Quarta-feira, leva a família, vai curtir o futebol, apoia o time da cidade, né, Villa? Isso que é importante, né? E leve o celular para ouvir a TS Rádio, que é um prazer. A gente quer levar emoção pro torcedor e a TS Rádio vai sempre fazer isso enquanto a gente estiver por aqui, tá ok?
Vila, temos também, vamos falar pro Odair primeiro, ele vai passar aqui os resultados do grupo 1 dessa primeira rodada. Como que ficou, Odair Neri? Primeira rodada no domingão, né? A Votuporanguense recebeu o Comercial de Ribeirão e perdeu pelo placar de 2-1. Linense 2, Batatais 1. E transmitimos ontem a derrota do Leão pelo placar de 2-1 para a Ferroviária. No grupo 2, a Internacional empatou com o 15 de Piracicaba 1-1. Rio Claro 2, Velo Clube 0, Atibaia 2, Noroeste 1. O grupo 3, Taubaté 0, Nacional 1. O Juventus venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. E o Desportivo Brasil visitou a Portuguesa e venceu pelo placar de 3-0. No grupo 4, teve o empate, né, do Santo André com o Grêmio Osasco 2-2, empate também entre São Caetano e Ponte Preta 0-0, e o último jogo o Esporte Clube São Bernardo venceu a Água Santa pelo placar de 1-0, Vinicião. Tá certo. Meu amigo Paraíba, hoje recebemos o meio atacante Paraíba. Paraíba, lá quando você jogava na Turquia, como que era o público? Era muita gente que ia pro campo ou é que nem aqui no Brasil que não consegue lotar as suas arenas? Não, muita gente. Na Turquia o pessoal é bem fanático e pequenos jogos ou grandes jogos lá dava muita gente no estádio. Na China também dava o público? China dava sempre, todo jogo. China tem gente em todo lugar. Você vai na loja, tem gente. Tem gente. Tem chinês caindo do ladrão da caixa d'água. Tá louco, muita gente na China, mano. Como é que o chinês xinga o jogador? Como é que xinga? Rapaz, eu não gosto. Não, não vou falar aqui não. Eu não gosto de falar. Vou colocar um pi chinês aqui assistindo aqui a gente e vai se sentir ofendido, né? Ele vai se sentir ofendido. Paraíba foi mais aplaudido ou mais marcado pela torcida? Como é que foi? Eu fui marcado. Foi marcado porque eu fui campeão em 2015, peguei o time em 2016, um time mediano, consegui fazer um grande campeonato. Fui marcado na China. Que bom. Tá certo, hoje nós estamos aqui recebendo o meio atacante Paraíba, ele que foi revelado nas categorias de base do Mirassol, jogou 2007, subiu com o Leão aí pela primeira vez. O ano que, sabia que, até uma curiosidade, meu amigo Paraíba, foi o ano que o Edivar Vila escreveu o hino do Mirassol Futebol Clube, sabia? Pois, eu não sabia, cara. Interessante, legal. Né, Vila? Acordou de madrugada, teve aquela ideia, né? Sou compositor, só do hino do Mirassol. Eu e o Antônio Carlos Franquini, meu querido amigo Marisol, conseguimos compor o hino do Mirassol e demos de presente para o Mirassol Futebol Clube. Não custou nada. Se o Paraíba não tivesse participado daquela campanha, hoje, quem sabe, se não tivesse subido com o time, não teria o Mirassol, acho que até hoje não teria um hino tão bonito quanto este que Edivar Vila escreveu juntamente com o musicista Marisol da cidade de Jacê. Edivar Vila, vamos ver aqui qual o seu destaque, Edivar Vila. Aliás, estamos terminando já, chegando ao final do TS Esportes. O que você destaca aí da semana que pode passar aí para o nosso internauta? Para mim o destaque foi a atitude do Daniel Alves. O gol que o Peru tomou lá do Firmino, que o goleiro, coitado, foi negligente em toda a prova. O Daniel Alves saiu correndo de onde ele estava atrás do meio de campo, foi correndo lá, abraçou o goleiro, consolando o goleiro do Peru, coisa que acontece, coisa e tal. Foi uma atitude que, olha, poucos brasileiros fazem isso. E o Daniel Alves, como capitão da seleção brasileira, deu um grande exemplo na atitude que ele teve nesse lance lá contra a seleção do Peru. O Daniel Alves que é um dos gestores agora do Votuporanguense, é isso, Vila? E tá pintando alguma coisa. Estão querendo aí comprar a vaga do RB Brasil para o Votuporanguense e o Paulistão. Viu? Já pensou o Votuporanguense no Paulistão? O pessoal chegou a conversar com alguém lá, com o presidente Marcelo Edivar Vila, para saber se é verdade essa história ou não? Não, surgiu aí, mas acontece que o dinheiro é alto, né? Mais ou menos na faixa de 15 milhões de reais. Então, não podemos ver se o grupo vai se dispor a isso. Eu não vejo assim muito dinheiro por um negócio que pode durar pouco. Supostamente, o Votuporanguense pode comprar a vaga e disputar um ano e cair e depois perde tudo isso. Então tem que ser bem feito, ver a estrutura, a capacidade, todo o interesse aí, para não ter, para assim dizer, para não nadar no seco, né? Tá certo, Edivar Vila. Paraíba, meu amigo, meio atacante Paraíba, muito obrigado pela sua presença.
Ele que jogou no futebol da Turquia e agora vai revelar pra gente onde que vai jogar no ano que vem. Ou esse ano mesmo, Paraíba. Vamos lá. Eu que agradeço vocês aí, agradeço por estar aqui essa noite aqui com vocês. Um abraço para todos que nos ouviu, nos assistiram aí. Deus abençoe todo mundo aí, um abraço. E vamos pra Ásia. Vai falar? Logo, que rufem os tambores. Logo ele vai mandar uma camisa do time que ele está lá pra gente sortear aqui. Mando, eu trago. Quando eu vir o final do ano, eu trago sim, com o maior prazer. Tá certo. Paraíba, muito obrigado. Odair Nery. Opa. Muito obrigado pela sua presença. Fala tchau, Nery. Tchau, Nery. Tchau, Nery. Tem alguma coisa pra falar ainda? Tá rolando algum jogo hoje? Tem campeonato aspirante? Daqui a pouco. Tá feio o negócio hoje. Daqui a pouco tem Brasil. Agradecer o Paraíba, ao sogro dele, né? É isso? Como é seu nome? Nome do sogro? Paraíba. Clarindo. Clarindo. Clareou todo o ambiente aqui, garoto. Pronto, bom demais. Nós, luz é sempre bom. Por isso que o Paraíba é bem sucedido. De esperança e o Clarindo. Que é isso? Aí, jeito. Pronto. Agradecer a presença de todo mundo, nosso mestre de Varvila, ao Gustavo que vai estar aqui logo e a você, Vinícius. Fiquem ligados na tsradio.com.br. Quem se conecta, curte demais. Fechou. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado pela nos tolerar aqui falando de futebol, mas eu tenho recebido muitas referências, vou dizer mais uma vez para meus amigos, aqueles que me admiram. Continuo aprendendo. Sempre. Amém. TS Rádio. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Gente, vocês viram a série que vai estrear? Eu vi ontem no canal gringo em inglês. Ai, que eu pare romântica. Ai, já li num site, em inglês. Mas ele não namorava? Já separaram, ouviram um podcast. Ai, já sei, em inglês, né? Sem inglês, você fica pra trás. Venha pro CCAA, onde os alunos têm a maior média Brasil na certificação internacional TOEFL ITP. CCAA, quando você vê, you are speaking. CCAA Mirassol, atendimento personalizado pelo WhatsApp 17 99181 8160, Rua 9 de Julho 1426, Centro de Mirassol. A Leomania ganha um espaço personalizado na nova loja Todo Esportes, localizada na Rua Antônio Prado 2380, no centro, a 100 metros do Educandário de Mirassol. Produtos diferenciados e toda a linha de uniformes e acessórios do Mirassol Futebol Clube. Peça pelo WhatsApp 17 99706 0384. Entregamos em qualquer lugar do Brasil. Todo Esportes, o novo ponto de encontro do torcedor. Anuncie na TS Rádio e divulgue sua empresa ou estabelecimento comercial. Fale conosco pelo e-mail contato@tsradio.com.br. Uma nova opção em rádio web. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Ah não, minha internet caiu de novo. Você não aguenta mais a sua internet caindo e te deixando na mão? Então venha conhecer a AmigaNet. A AmigaNet é internet 100% fibra ótica, planos a partir de 50 mega, do poste até a residência. A internet mais rápida da cidade é com a AmigaNet. Ligue agora 3242-2064 ou no nosso WhatsApp 17 99140 0785. AmigaNet.
tsradio.com.br, uma emissora do grupo Todo Esportes de Comunicação. Estúdio Praça Doutor Anísio José Moreira, 2277, Sala 7A, em Mirassol. Escritório Rua Antônio Prado, 2380, no centro. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 17991096039. Curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos.